Shalom, graça e paz, queridos discípulos, ovelhas do Senhor Jesus, e que está sob a minha responsabilidade como pastor na vida de vocês. Um ótimo fim de semana para todos. Queridos, espero que você tenha um pouquinho de paciência e veja esse vídeo até o final. É uma palavra de orientação para a igreja nesses tempos. E o texto, Jesus disse aqui, em Lucas 14, versículo 25 em diante, ele diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é muito importante. Não existe evangelho sem cruz. Mas não sou eu que tenho que impor limites para você. É você, no seu chamado, que precisa ter a visão correta dos seus deveres e da sua responsabilidade para com Cristo. Nem eu nem você fomos salvos para viver uma vida nos padrões do mundo. Nós fomos salvos para viver uma vida nos padrões que a palavra de Deus nos chama. Longe de confusão, longe de murmuração, longe de desistência, longe do pecado, para que o resultado do nosso chamado esteja na nossa vida. Isso é de fundamental importância. Nunca aceitei viver um evangelho além daquilo que ele me prometeu, uma restauração completa em minha vida. Por isso, quero, neste momento, dizer a vocês, nesse próximo final de semana, nós temos a ceia do Senhor, às 18 horas. Não vamos nos esquecer dos cuidados que nós devemos tomar. Não nos esquecemos disso. Por isso, preparamos 3 ambientes. Temos o ambiente do pátio, temos o ambiente da galeria e temos o ambiente da nave do templo. Então, dá para receber os irmãos e com segurança e sem aglomeração. E assim todos poderão ouvir a palavra e todos poderão ser edificados. Ouvir a palavra, não qualquer palavra, a palavra do seu pastor. É uma grande diferença em ouvir a palavra de Deus na boca de qualquer um, ou ouvir a palavra de Deus na boca do seu pastor, aquele o qual Deus colocou sobre a sua vida. Meu querido e minha querida irmã, por isso nesse domingo às 18, eu espero que vocês estejam se preparando para esse momento sobrenatural, porque o evangelho sem cruz é como um pássaro sem asa e como um peixe que não tem água para poder nadar. Certamente vamos morrer. Nossa responsabilidade diante do mundo e nossa responsabilidade diante de Deus. Não podemos fugir dessa responsabilidade que o Eterno nos deu ao chamar eu e você para fazermos parte do propósito dele em nossa vida. Por isso, eu quero desafiá-los a não marcar viagem nesse dia, a não se ausentar da reunião nesse dia, a não ser por extrema necessidade, ou por doença, ou por férias que você esteja viajando e calhou nesse tempo. Fora isso, todo cristão tem o dever de lembrar que você tem um compromisso com esse tempo, entre você e Deus. Porque hoje existem muitos cristãos que já estão julgando que não precisa ter igreja, você pode servir a Deus em casa. Isso a gente fala posteriormente.
Meus queridos irmãos, este evangelho é o evangelho progressista que está aí, que dá às pessoas o caminho que ela acha mais fácil para andar, e não aquele que as Escrituras te indicam para você poder andar. E aqui, falando a todos os meus discípulos, falando a todas as minhas ovelhas, eu quero nesse momento dar algumas orientações para todos vocês, tá bom? A primeira delas é o socorro aos necessitados. Não podemos esquecer. Já vi que no mês passado, muitos irmãos já não trouxe mais uma cesta básica para a igreja. E aí a dispensa da igreja fica vazia. Então, quero aqui fazer um clamor e um pedido àqueles irmãos como eu e vocês que têm um pouco mais de condição de comprar uma cesta básica por R$50, ou então alguns quilos de alimentos não perecíveis para levar para a igreja, porque a dispensa acabou esvaziando e assim a gente não pode socorrer alguns necessitados. Então, por favor, não esqueça de ir ao mercado ou levar 1 quilo, 2 de alimentos não perecíveis ou uma cesta básica, tá bom? Esse é um pedido, esse é o primeiro pedido que eu quero fazer a vocês. Outra coisa, a igreja precisa ter uma oferta de socorro para eventualidades que ocorrem na vida das pessoas. Então, eu gostaria de pedir a você, nós temos um decreto para o mês de setembro. Qual é o decreto do mês de setembro? Socorro financeiro. Que nesse tempo do mês de setembro, no mês 9, Deus vai nos abrir portas. Deus vai abrir portas e virá um socorro, virá um livramento, virão portas abertas no mês de setembro, poderosamente. Então eu queria desafiar você a nesse mês de setembro, já ouvindo esse vídeo, você preparasse uma oferta, ou de 100, ou de 30, ou de 60, ou de 30, para que nós tivéssemos pelo menos 100 irmãos da igreja que ofertassem. Então, se eu tivesse 20 irmãos, 60 irmãos, mais 30 irmãos e mais 30 que ofertassem, uns 20 irmãos ofertassem 100, mais uns 30 ofertassem 60, e mais uns 30 ofertassem R$30, então eu teria uma oferta para que a igreja pudesse ter um caixa, porque algumas coisas eu queria dividir com vocês. Por isso que eu não quero que você mande esse vídeo para outras pessoas. É só para os domésticos da fé. A igreja, por exemplo, quebra uma coisa. Quebra lá, por exemplo, como agora estamos com microfones e aparelhos no concerto. Então, é uma despesa extra que surge. Então, a igreja precisa ter uma reserva para isso. Então, e agora mesmo a gente tem, além de ter uma reserva para o necessitado. É alguém que de uma hora para outra você precisa socorrer. Como há um mês passado aí, no mês retrasado, tivemos que socorrer uma família. E nós não tínhamos esse dinheiro em caixa. Então eu quero pedir a você que você possa fazer uma oferta especial esse mês. Ou de 100, ou de 60, ou de 30, ou aquela que você tiver no coração. E coloque no envelope, ou na transferência que você fizer, mande um recibo e escreva no zap, oferta de socorro. Nós já saberemos que esta oferta é para ficar para eventualidades que a igreja precisa, ou na sua manutenção, ou no socorro de um necessitado. Isso é muito importante. Então, fica aqui o meu pedido para você, que é meu discípulo e a minha ovelha. Eu sei que nesse momento, todos nós, tem um grupo de pessoas que não negam a sua fé. Mas eu queria lembrar que essa é uma responsabilidade da comunidade, é uma responsabilidade da igreja. Você é a igreja. Então você tem a responsabilidade de olhar para a igreja, para o corpo de Cristo e lembrar, eu preciso fazer isso. Eu preciso enviar uma oferta de socorro. Eu preciso abençoar o meu irmão. Então é responsabilidade minha, responsabilidade sua, da nossa comunidade. Então fica aqui o meu pedido para todos vocês. Por favor, considere, de todo o coração. E também espero que esse vídeo chegue àqueles irmãos que ainda não apareceram na igreja já desde o mês de março. Isso é um sinal não muito bom. Significa que você não deixou de viver, mas ao mesmo tempo você não está tendo liberdade no seu coração para ir à igreja, ouvir a palavra. E até agora, meu irmão, o vírus pode estar em qualquer lugar, menos na igreja, viu? Isso eu te garanto.
né? O Senhor tem nos abençoado e tem protegido o seu povo, e além de tudo, nós não temos deixado, não temos perdido os cuidados com as observações que nós precisamos ter, as observações que vamos fazer e os cuidados que vamos ter nesse tempo que estamos vivendo. Então, fica aqui a minha palavra pastoral para toda a igreja, viu? Esta palavra é uma palavra pastoral para toda a igreja. É um vídeo mais longo um pouco, por favor, isso é muito importante que você ouça e considere, porque esta é a palavra do seu pastor e são essas as nossas orientações para o mês de setembro, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, um beijo no coração, graça e paz. Até domingo às 18 eu vejo todos vocês. Shalom, shalom.